Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Colerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Chegamos em mais um Backstage. Dessa vez a gente está com Cida Trajano, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Vestuário. A Cida, para quem é um leitor atento, vocês já devem ter ouvido falar no nome dela. Ela sempre dá entrevistas pra gente em temas importantes e a gente pensa, puxa, a Cida poderia muito estar no episódio do Backstage, porque ela tem uma trajetória, uma atuação na indústria do vestuário com os trabalhadores muito importante. Então, Cida, seja bem-vinda. E a gente vai começar com a nossa super tradicional pergunta, como é que você chegou onde você está hoje nesse trabalho atualmente? Bom, para mim é um prazer estar conversando contigo, viu, Marina? Sei do trabalho que você está desenvolvendo com um conjunto de pessoas maravilhosas, né? Então, agradecer essa oportunidade também. A pergunta, como é que eu cheguei Hoje eu estou como presidenta, né, da Confederação Nacional do Vestuário da CUT. Sou também a coordenadora do macro setor da indústria, tá? Que envolve 6 ramos de atividade da indústria, que é o setor químico, metalúrgico, alimentação, construção em madeira e também sinergia. Acho que eu não esqueci de nenhum. E chegar até aqui é uma longa viagem, porque eu entrei na empresa que eu sou funcionária até hoje, né? Empresa de lingerie, em 87. De lá para cá, em 87 mesmo, nós começamos a construir o sindicato. Até então não era sindicato, era uma associação de trabalhadores, porque a Constituição não permitia, né, criar sindicatos naquela época, só a partir de 88, né? E passei por vários anos trabalhando na indústria e representando os trabalhadores no local de trabalho, né, como diretora de base. Cheguei a ser presidente do Sindicato das Costureiras do ABC, depois fui ser a primeira secretária da Mulher Trabalhadora da CUT São Paulo, né, do estado de São Paulo, e depois cheguei à Confederação Nacional do Vestuário, que eu estou lá até hoje. E foi uma longa viagem. Muitas vezes esses pleitos para chegar nesses espaços foram com disputa com homens, né? Porque por mais que o ramo do vestuário na sua maioria seja mulher, e quando se trata do setor de confecção, mais de 73%, mas sempre, na sua maioria, nas grandes representações, são homens. E, inclusive, nos sindicatos, né, Cida, nas lideranças sindicais, enfim, isso é um debate bastante importante, principalmente para o nosso setor, né, que tem uma quantidade muito significativa de mulheres. E eu acho que mostra a discrepância, né, porque 75% é praticamente a totalidade, né? Ou mais de 73%. E é assim, geralmente são homens e não vou chamar de idosos, entendeu? Que fica por, muitas vezes, até décadas como presidente da entidade. E daí acho que não tem também não tem esse vigor e essa renovação necessária que as próprias demandas vão pedindo, né, Cida? Eu acho que você já presenciou muita coisa, são 33 anos aí de trajetória, né? Mas talvez o Covid, por exemplo, tenha sido algo inédito. Os impactos da Covid, algo mais ou menos inédito. Conta pra gente se sim, ou se você já viu algo parecido em termos de impacto nas trabalhadoras, né? E o que mais alterou, né? Porque o pessoal que escuta já conhece um pouco dessa trajetória recente de luta contra o trabalho análogo à escravidão no setor, né? Mas queria que você contasse um pouquinho de como isso ficou nesse cenário, principalmente para garantir o que já é de direito da Constituição, né? Então, antes da pandemia, nós sofremos 2 grandes perdas, né? Eu digo nós enquanto classe trabalhadora, que foi a questão da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e também teve a questão que isso prejudica a sociedade num todo, que foi o teto dos gastos. Verdade. Bem lembrado. Mas quando se trata, assim, falando do setor
da moda foi um massacre. Um massacre porque nós temos, isso é uma constatação através de dados, de 2.400.000 trabalhadores nessa área, sendo que só 1.200, 1.300 é que são formal, carteira registrada, né? Os demais são informalidade, quinteirização, enfim. E aí, tanto empresas, vamos dizer, que não são legalizadas, como trabalhadores que trabalham em casa como trabalhadora domiciliar. Então, antes da pandemia, já existia toda essa situação que as trabalhadoras e os trabalhadores passam. Há uma cultura muito forte de que quem cuida dos filhos, da casa, é a mulher. Com isso, muitas mulheres se sobrecarregam e acaba assumindo a responsabilidade, muitas vezes, de trabalharem até perto da sua casa de forma, vamos dizer, informal, que a gente chama de ilegal, tá? Porque não tem registro, nada, né? Nenhum contrato, porque está perto de casa para cuidar dos filhos ao mesmo tempo. Esse tipo de trabalho, essas oficinas, foram muito prejudicadas, tá? Isso tanto quem comanda a oficina, como também os trabalhadores. E os trabalhadores foram mais ainda, porque como era um trabalho informal, não tiveram sequer nem o seguro-desemprego, né? Não tiveram a sua rescisão de contrato para que ela pudesse ter um fôlego de sobrevivência. Começando por aí. Outras que era formal, né, com carteira assinada e tal, mandaram muita gente embora e muitas também não pagaram. Não pagaram seus trabalhadores, outros dividiram a sua rescisão contratual em muitas parcelas. Outras empresas grandes, que aí tinha capital de giro, sobreviveram, mas aí começaram a reduzir o salário dessas pessoas, reduzir direitos. Outras suspenderam o contrato de trabalho, outras reduziram, vamos dizer, a jornada de trabalho e entraram no benefício da medida provisória do governo, né, que dá condições para que as empresas suspendam o trabalho e, enfim, que pague só uma parte também do salário, pague menos o FGTS. Enfim, todas as medidas que o governo aprovou, os trabalhadores tiveram perda de um jeito ou de outro, Marina. Não tiveram saída. E aí, o que é que acontece? O pessoal desse setor de confecção empobreceram bastante. Empobreceram porque 45% das mulheres a nível nacional são chefes de família. Eu sempre falo isso. São mãe solo. E quando são chefes de família e mãe solo, isso significa que elas não têm para quem recorrer, elas não têm, vamos dizer, em quem se segurar. Então, tiveram perdas e continuam tendo, muito significativa, e os empregos que essas mulheres encontraram após suas demissões não são empregos, vamos dizer, com o nível que era anterior. Isso que eu ia te perguntar, né? A gente está tendo um tipo de retomada, mas muito aquém, né, de chegar perto do que era antes, mesmo no nível ruim, né? Porque, de fato, foi bem importante que você pontuou, os trabalhadores já vinham, né, neste processo de empobrecimento no sentido dessa tirada de direitos via reforma da Previdência, via reforma trabalhista, etc. E tal. E aí chegou a pandemia, né? E me parece que solidificou o discurso menos ou trabalho ou direitos, né? Que já vinha sendo ecoado aí, e a pandemia pegou e reforçou isso, né? Inclusive nas práticas. Nesse sentido, você viu alguma boa prática que escapou a essa lógica e conseguiu respirar e sobreviver com dignidade? Ou foi, assim, não temos bons exemplos, assim, para citar dessa pandemia, desses acontecimentos? Não, é que eu quero colocar uma outra questão em cima da situação que os trabalhadores e as trabalhadoras no meio dessa pandemia toda, que é a falta de respeito à discriminação e ao preconceito. Então, as pessoas que ficaram trabalhando, vamos dizer, em determinadas empresas, algumas demitiram parte, outras escolheram aqueles trabalhadores que queriam, vamos dizer, que achava que
eram mais preparados para continuar na empresa, sempre essas escolhas tiveram a discriminação e o preconceito, né? Isso na questão racial, mas muito na questão de LGBTQI+. Ah, isso que você está trazendo é uma informação inédita, pelo menos para mim, assim, muito importante essa sua ressalva. É como se fosse um momento, né, para você escolher algumas pessoas e quem fica e quem sai, né, a partir de critérios racistas e homofóbicos, etc. Né? E aí o assédio, né, o assédio moral com essas pessoas, né? Estamos vivendo num momento, claro que isso não é só a questão da pandemia, não é a questão da pandemia. É uma questão que ela já vem aí desde de 2016, quando houve o golpe com a presidenta Dilma. Uma parte, vamos dizer, da população que começou a mostrar ódio, né? E ódio contra o gay, ódio contra a lésbica, ódio contra o negro, a negra. Isso também acaba refletindo nos locais de trabalho. Sim, né? Totalmente. É como se essas pessoas tivessem menos direito, fosse menos gente, entendeu? Como se como se tivesse, vamos dizer, tratada com inferioridade. Isso não é na sua totalidade, não é 100%, mas na maior parte, Marina, isso acontece. Antes a gente vinha numa cultura, em diálogos, de respeito às pessoas. Né? Sim, era esse o incentivo, de escolha, né? De respeito à raça, isso não importa, né? E um certo período de uns 4, 5 anos para cá, isso vem cada vez mais forte, como se as pessoas, umas tivessem mais direito do que a outra, dependendo da cor, dependendo, né, da raça, dependendo das suas escolhas, enfim, né? Então, eu não poderia deixar de falar isso, porque nós fizemos um trabalho junto com a Laudes Foundation e com a FLCIL, né, parceira nossa, e esse foi um dos assuntos muito abordado pelas próprias trabalhadoras. Uhum. Foi relatado, você diz, né? Exatamente. O tema, o qual nós iniciamos a trabalhar, né, com as trabalhadoras, o tema, na verdade, era violência de gênero, né, que tem bastante também, muito no setor, e no meio do nosso trabalho, isso veio fortemente. Sim, é curioso porque eu não vi realmente ninguém pautando isso, mas foi uma coisa que você teve, né, você viu emergindo do campo ali, né, nos relatos. Exatamente, é isso mesmo. Isso é muito importante. Muito forte. Sim, eu imagino que sim. E daí a gente vê como, para algumas pessoas acham que é bobagem essa narrativa cultural aí, né, de intolerância e ódio, mas tem reflexos muito palpáveis no cotidiano, né? E olha que isso também tem apresentado muitas pessoas doentes, né? Ficando doente por conta dessas humilhações, né? Por conta do assédio, que é muito forte, né? Em cima das pessoas. Então, tem toda uma situação criada hoje. Muitas né, pessoas morrendo e tem famílias com muitos parentes, né, que morreram. Outra, a questão do desemprego, outra, a questão da redução do salário. O nosso setor é um setor, diferentemente de vários outros que possam, vamos dizer, trabalhar em home office. Quando coloca para trabalhar em home office, tem uma meta a ser cumprida e uma meta, vamos dizer, altíssima, né? Que é a produção por peças. Né? Sim. Então, é diferente de vários outros trabalhos, vamos dizer assim, que as pessoas tiveram condições de estar trabalhando em casa, cuidando da família, mas de uma forma mais segura, né? Sim. Porque não é um computador, né? Existe uma estrutura. No mínimo, ela precisa de uma máquina, né? E outra, tem essa questão do tempo, várias questões aí que a gente precisa considerar que não é igual o home office para todo mundo, né? Alguns é realmente inviável, né?
E Sim. acaba sendo um espaço até, às vezes, de mais silenciamento e exclusão, né? Dependendo de como isso é organizado. E Cida, você, com os dados, com as informações, vocês veem alguma projeção de melhora, assim, para o setor? Ou a gente deve... Porque eu dei uma olhada, assim, estudos e projeções falam, né, dos impactos até uma década de um momento como esse, assim. Como é que vocês estão de expectativa nesse sentido? Porque eu acho que depende um pouco de uma retomada do varejo, para daí uma retomada na produção, mas também com que fôlego, sendo que essa população também foi precarizada, como é que ela vai consumir, né? Enfim, como é que está o pensamento de vocês nesse momento sobre qualquer perspectiva de futuro, mesmo que a curto prazo, assim? Nesse momento, as trabalhadoras, por um lado, estão, vamos dizer, sobrevivendo. Sobrevivendo com aquele trabalho que faz porque não estão ganhando o suficiente como era antes. Porque a maioria das empresas do setor de confecção, elas são empresas pequenas. Aqui no Brasil são empresas pequenas, né? As marcas tem grandes marcas inclusive que não, a sua maioria não é brasileira, né? Tem aqui confecciona aqui no Brasil, mas elas não estão, não é uma empresa, né? Elas estão, as grandes marcas, sendo, vamos dizer, fabricadas em oficinas, certo? Sim. E aí essas oficinas, elas estão no Brasil, onde elas tiverem incentivos a ficarem, né? Onde elas pagarem menos, onde elas... muitas delas vão até para algumas cidadezinhas ou bairros, até bairros, aonde não pague vale transporte, aonde, enfim, não precise ter nem o que a legislação exige de ter um bom refeitório, porque muita gente come em casa, né? Então, quando se fala da moda, Marina, eu digo o seguinte: a moda, ela existe, ela é muito, muito, muito lucrativa, mas ela é muito lucrativa para o dono da marca, né? Entendeu? Para o dono da marca, para grandes empresas, para o varejo, mas para as trabalhadoras, não, porque elas estão muito sendo, vamos dizer, fabricadas em pequenas oficinas. E essas pequenas oficinas, elas poucas condições dão para os trabalhadores e trabalhadoras. Por outro lado, também, com essa pandemia, hoje eu já nem sei a quantidade, mas, olha, é muito, muito alta as empresas que fecharam. Ah, entendi. Muito, muito. As que estão aí, vamos dizer que se seguraram, aquelas empresas grandes, empresas que têm a sua marca, empresas que têm o seu capital de giro, as que conseguem, vamos dizer, se renovar na venda, né? Principalmente online. Sim, né? ter esse braço de atuação fortalecido, né? E aí já exige já um pouco de estrutura, né? Não é qualquer pessoa. Exatamente. Então, aí exige estrutura, exige estudo, pesquisa, enfim, só para grandes marcas, para as grandes empresas. Essas pequenas, elas não conseguem. Então, muitas delas fecharam, não conseguiram, porque também nesse meio tem muitas empresas que não têm a sua marca própria, não têm o seu estabelecimento próprio, vivem de aluguel. Enfim, o que o governo ofereceu não foi o necessário para que essas empresas sobrevivessem, tem muito disso também, né? Então, o prejuízo foi para muitos pequenos empresários, tá? Para muitos, muitos, muitos mesmo, né? E também para muitos trabalhadores. E aí, quando se fala numa retomada, né, vamos dizer, na esperança de melhorar essa situação, é uma coisa que vai além, vamos dizer, da nossa vontade, da nossa esperança, do trabalho, da produção, das próprias trabalhadoras e trabalhadores, e também dos pequenos e microempresários, porque isso passa muito pela questão do câmbio e também por ações que desenvolvam a economia, né? Sim, de outras formas, né, inclusive. De outras formas, né? Então, assim, foge do controle desses pequenos empresários, né? Se não tem demanda, então fica difícil, né?
entendeu? Isso que você trouxe é bem importante, assim, nem todo mundo sabe, a gente tenta sempre reforçar, né? A lógica brasileira, a indústria de confecção brasileira, ela tem essa particularidade, né? Ela é quase em sua 80%, né? Formada por micro e pequenas empresas. Então, sobreviver a uma crise para uma micro e pequena empresa é muito desafiador, né? Porque normalmente se vive exatamente daquele dinheiro cotidiano, né? Então, daquela entrada cotidiana, sem um grande fundo, um caixa que poderia, assim, até ninguém consegue aguentar um ano fechado, né? Mas a gente pode pensar que a dificuldade que é, né, para uma pequena oficina que, sei lá, tem 3, 4 pessoas, ou 10, ou 5, mas assim, é muito diferente da gente pensar numa grande estrutura, né? Então, de fato, esse impacto, ele é também pulverizado, né? E as grandes estruturas, elas conseguem também, vamos dizer, empréstimo, né? Sim, exato, acesso a crédito, né? Exatamente. E essas pequenas não tem. Você vê, tem microempresário que que não tem nem sua casa própria. Sim. Então, se arriscou e estava trabalhando, enfim, tinha seus trabalhadores ali, às vezes empresa até com 10 trabalhadores, mas com um vendaval desse tamanho que veio, né? É impossível, né? Impossível. E aí, infelizmente, não teve um amparo de imediato com o qual ele pudesse, vamos dizer, ter esperança também. Exato. Acho que também tem uma... É curioso curioso não, né? Mas é o modo como as coisas funcionam, né? Exatamente onde está maior volume de emprego, de trabalho, de demanda, normalmente o que é mais esquecido nos momentos de desenvolvimento dos empréstimos, né, de tomada de decisão em quem vai ganhar empréstimo, como, sob quais condições, né? E, de fato, assim, é um empréstimo mais arriscado nesse sentido, mas é algo que precisa ser assumido. Toda a situação para todo mundo é arriscada, né? Essa complexidade do setor mostra que o cenário futuro é bem desafiador, né? Se já era até hoje, eu acho que ficou mais difícil, porque tem uma coisa importante também da gente ressaltar, e talvez a Cida possa até falar um pouco mais sobre isso, é que a costura normalmente também é uma porta de entrada relativamente simples, né? Então, assim, é uma coisa, parece que é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque você tem uma situação de vulnerabilidade social e aí a pessoa encontra na costura esse lugar de respiro. Aí, quando na costura esse respiro, essa mínima segurança se esvai, né? Você não tem mais lugar nenhum para recorrer, né? É importante também notar que para muita gente esse já era o último lugar de tentar. Esse era né? Era um espaço ali de realmente recuperação, né? De vida e de reconstrução, de construir algo novo. E é bem desafiador quando isso acontece, né? Eu digo o seguinte, esse é um espaço que se dá oportunidade para jovens, principalmente. Quando muitos empregadores exigem experiência para trabalhar e tal, nesse setor é pouco exigido. E muitas vezes as trabalhadoras começam cedo, tanto homem quanto mulher, jovens, né? Jovens, é seu primeiro emprego. E isso teria que ter, assim, um olhar, eu vou dizer, mais profundo, mais apurado dos governantes. Porque todo ano vem 1 milhão, 1,5 milhão de jovens para entrar no mercado de trabalho, né? E é que preciso, vamos dizer, construir esses espaços para que as pessoas trabalhem, para que as pessoas possam se formar, enfim, para que as pessoas possam se ocupar também, né? E ter o seu próprio ganho. Que isso significa ter sua renda e, ao mesmo tempo, gerar economia para o país. Sim. Então, eu vejo que deveria ter um olhar bem maior em relação a isso, né? Quando se trata desses tipos de setores, e aí falando da moda, falando da confecção, que é um setor que emprega muito, né? Que dá muita oportunidade, e que essas oportunidades, né, ela acaba construindo para que o próprio comércio, né, cresça,
né? Sim. Movimente. E com isso, alavanque outros empregos, né? Outro tipo de trabalho. Entendeu, Marina? Sim, não, com certeza, né? Reconhecer essa particularidade do setor, né? E que ele tem essa capacidade inclusive beleza, né? De absorver esse jovem nesse primeiro emprego, mas com dignidade, né? Pensando em futuro, né? E como é que isso você começa num determinado lugar, né? Mas não é isso que acontece, né? Porque na verdade o que a gente vê é mais um ciclo de precarização, né? E pauperização do que de alavancar a pessoa, né? Acho que de fato e é curioso, né? Se me parece, não sei, mas me parece que existe um esquecimento desse setor, né? De todas as possibilidades, todos os impactos desse setor na sociedade. Que é pouco olhado, né? Que parece que não tem ali parece que não emprega 1 milhão de pessoas formalmente, né? E emprega, e tá lá, tá nos dados, inclusive públicos, né? Isso é bastante curioso. Eu fico, com certeza, né? Você deve notar isso, mas é como se houvesse um esquecimento ali, como se a indústria da moda não existisse, né? Porque, assim, não é um serviço essencial, não tem tecnologia, quer dizer, tem tecnologia, mas muito pouca. Sim. Né? Muito pouca, né? Não precisa de grandes estabelecimentos, né? Eu sempre costumo brincar, basta a máquina e você ter uma energia de 3 fases. Entendeu? Não precisa nem de teto e de parede, né? Entendeu? Mas o fato das pessoas também não ser exigido um curso, muita escolaridade, então faz com que as pessoas não valorizem. Sim. Mas se você for olhar em termos de economia, o que é que isso alcança, o Fernando Pimentel, a gente estava num diálogo social, rapidamente, a semana passada, né? E ele foi um dos que colocou que, durante o auxílio emergencial, houve uma grande diferença, entendeu? No mercado, a venda, né, com as empresas e tal. Só que aí o governo, ao invés de enxergar que esse seria um momento, né, de avançar, inclusive, né, na economia, simplesmente deixou acabar, né? As pessoas ficaram mais desempregadas ainda. Acho um dado aí que outro dia estava vendo, que o Jesse colocou, 6 milhões de pessoas deixaram de procurar emprego. Desistiram, né? E aí não são computadas como desempregados, o que é uma grande coisa que não faz o menor sentido. Dizendo assim, não, olha, o dinheiro que eu tenho que pagar a passagem, que é caro hoje a passagem, está caro a passagem hoje, né? O dinheiro que eu pago uma passagem, eu compro 1 quilo de arroz, entendeu? De ida, vamos dizer, para onde eu vou. De volta, eu já compro o café para tomar, o feijão, entendeu? E aí nós estamos numa situação dessa. As pessoas não têm esperança, a única esperança nesse momento é tomar a vacina, né? Para não morrer. Mas, quando se trata da economia, as pessoas não estão esperançosas, pelo menos esse ano é o que aparenta, né? Realmente acho que a gente está menos até do que no ano passado, na verdade, né? Porque acho que era outra expectativa que a gente tinha para 2021 e não está se consolidando, na verdade está piorando, né? Agora, Marina, tem tem um grande número, assim, eu não tenho agora comigo, mas isso não é difícil de vermos, né? Grande número de empresas que fecharam e dificilmente vai abrir, porque o tombo foi muito alto, né? Mas a moda, eu repito, ela dá muito dinheiro, tem gente ganhando muito dinheiro com ela. Sim. Né? Tem muita gente ganhando dinheiro com ela. Tem um outro setor que eu queria falar, que eu acho assim, um setor que perdeu bastante, que são as lojas de noiva, né? Ai, nossa, sim, festas de noiva, né? Que aí, quem casou durante esse ano passado e esse, né? Vamos dizer assim, pouquíssimas, né? Pessoas, se você verem, né? Assim, que eu digo, com festa, de vestido de noiva, vestido de madrinha, padrinhos e etc. tal, né?
Então, esse é um setor onde é um setor que perdeu muito também, né? Sim, esses setores específicos, nossa, de fato, né? Se a gente for pensar ali, inclusive em regiões inteiras dedicadas ao segmento, né? Realmente não... Calçados, a gente que lida com o setor de calçados também, a questão de exportação, fiasco total, né? Sim, sim. Teve empresa desse setor com mais de 1.000 trabalhadores que foram demitidos, assim, numa tacada só. Porque realmente não tem... E para alguns não tem nem expectativa, né? Porque não vai voltar ainda, né? É uma retomada sem eles, porque não está rolando festa, não está rolando casamento, não está rolando nada disso, né? E quem está trabalhando em home office nem precisa de sapato. Exato. Agora, Cida, para a gente caminhar para o final, para não te prender aqui para sempre, e retomar aquela pergunta inicial. Primeiro, claro, você sempre fica à vontade se você quiser trazer alguma coisa que eu não perguntei, mas o que é, se você chegou a ver algum exemplo legal, alguma solução, porque me pareceu também, para muita gente, de fato, um beco sem saída, né? E de que não tinha alternativa para essas pequenas, principalmente, e sobretudo, outra alternativa, senão realmente fechar as portas, mandar todo mundo embora, e é isso, né? Mas neste tempo, assim, você viu algo que você falou, cara, se mais pessoas fizessem assim, talvez seria menos impactante? Olha, assim, no início teve algumas empresas, tá, que conseguiram manter seus trabalhadores porque começaram a produzir, né? Que nós até discutimos bastante, que é a indústria reversa, né? Uhum. Aí teve metalúrgico, químico, enfim, houve uma grande discussão e no nosso setor teve algumas empresas que fizeram isso, né? Produziram os máscaras. Teve empresas também que conseguiram, vamos dizer assim, trabalhar com outro produto, foram muito rápido, como quem diz, muito rápido no gatilho, né? Conseguiram criar um site também para venda com muita rapidez e se deram bem. Teve empresa que conseguiram, inclusive, aumentar o seu número de trabalhadores, entendeu? Entendi. Teve algumas pessoas mas, que assim, conseguiram, mas é claro que a gente está dizendo exemplos, né, coisas pontuais, né? Não vamos adotar isso aqui como via de regra, hein, gente? Pelo amor de Deus, são exemplos de coisas que algumas pessoas conseguiam respiro aí. Né? Assim, ó, caiu 100 no mar. Sim. 2 conseguiram sobreviver. Sim. Sabiam nadar muito bem, estavam preparados fisicamente, entendeu? Eram atletas de verdade, né? Eram atletas, por aí. Não, é importante, é claro que é importante. Aí teve deles que conseguiram empregar, mas é muito pouco. Muito pouco. E agora a gente tem que seguir atento, né, para este momento não levar a gente para alguns anos atrás, né, de conquistas, né, porque um pouco o que a gente vai vendo algumas coisas se perdendo, e acho que como mensagem final de toda a sua fala, assim, o que fica é a atenção, né, porque é um momento muito delicado e muito difícil, e que já vai ter impactos de longo prazo, mas pode piorar, né, se a gente não dá a devida atenção e realmente não olhar para esse momento com toda a seriedade, né? Sabe a sensação, vamos dizer, nós estamos vivendo aí, né, há mais de um ano, numa situação bastante difícil, onde a gente vê pessoas, vamos dizer, ao nosso lado, né, desempregado, outros com salário menor, outros que se foram, e ao invés de isso tocar mais ainda no coração, é como se as pessoas, assim, uma boa parte delas tivessem, como é que eu posso dizer, sem se mexer, tá, assim, sabe? Quase como anestesiadas. Quase como anestesiado, e com isso parece que perderam a valorização da pessoa humana, entendeu? Sim. Da dignidade da pessoa humana, do respeito ao outro que, vamos dizer, que é mais fraco, vamos dizer assim, entendeu?
é um sentimento de pessoas que dizem assim, não, foi embora muita gente de onde eu trabalho, mas eu não fui. Por que eu não fui? Ah, porque eu sou bom, sempre que está me chamando, eu estou ali, entendeu? É como se fosse isso. Sim, Eu não eu posso entendo. olhar... É quase como um sentimento de graças a Deus eu sobrevivi, né? Agora, o resto que lute, né? Exatamente. E isso é muito ruim, né? Porque desde isso daí nem precisa ser falado, porque ele é sentido, ninguém vive sozinho, né? Ninguém... Sim, e ainda mais do nosso setor, né? Que, assim, não tem muito jeito a não ser... Você depende, né? Você depende da confecção, que depende do varejo, e todo mundo meio que depende um do outro, né? Então, não tem como você realmente, de fato, nem fazer qualquer coisa, quanto mais sobreviver, né? Sozinho nesse ecossistema. E assim, não é que eu acho, né? Isso daí especialistas falam até, né, que o setor ele só não está pior por conta do câmbio, né? Porque... Sim, é verdade, que está altíssimo, né? Tá altíssimo, se tivesse baixo, seria muito pior, exatamente. Né? As importações, né, acaba ficando um pouco mais elevada, muitas vezes não vale a pena, então... Como aqui o salário está muito baixo e as condições, vamos dizer, os direitos, eles regrediram. Então... Sim, não vale a pena fazer isso a $6, né? A R$6 o dólar, né? Pois é. Cida, muito obrigada pela sua participação. Acho que é uma aula, na verdade, né? A gente poderia falar um tempão aqui, porque tem uma aula de coisas e de experiência e aprendizagem nessa sua trajetória. Eu vou falar para o pessoal acompanhar o site da Confederação, porque eu sei que vocês produzem conteúdo, né? Inclusive conteúdo virtual impresso, então acho importante. Vocês estão em todas as redes, se eu não me engano, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Queria deixar isso claro, que as trabalhadoras e os trabalhadores que trabalham na confecção, eles têm muito carinho pelo trabalho. Sim. Muito carinho mesmo, e para eles, na sua maioria, é uma arte. Né, na verdade, porque a gente pensa, feito à mão. É tudo feito à mão, usa uma máquina, mas é feito à mão, né? Não tem como fazer sem mãos. Eu fiz uma conversa com o pessoal em Minas, né? E aí eram homens e mulheres que estavam trabalhando, e a gente estava numa roda de conversa, e eu fiz essa pergunta, inclusive para os homens, o que é que eles achavam, né? Da costura, de costurar. E eu me surpreendi, Marina, eu achei que eles iam dizer que estava ali, sabe, por um momento, por um certo tempo. E aí eles me responderam com muito carinho, muito amor dentro de si, dizendo que gostam, porque eles, como se eles fazem a peça, entendeu? Sim. Eles constroem aquela peça, né? Então, é algo que eles fazem. Eu pego o tecido cortado, né, que já vai cortado, geralmente, outros que cortam, e eu faço aquela peça, né? E depois eu vejo ela na loja, e depois eu vejo as pessoas quase que desfilando com aquela peça. Sim. Tem muitos que têm, né, esse senso de pertencimento, inclusive dessa rede, né, até chegar ali no corpo da pessoa, na rua ou na revista, ou enfim, né? Sim, exatamente. Então, eu queria deixar isso registrado, porque muitas pessoas com quem eu lido, eles se sentem gratificados, apesar de todos esses problemas, de ser uma costureira. Sim, e realmente faz, né, ver o negócio acontecer e nascer ali, né? Quando a gente basta imaginar assim, que é uma peça que está todo mundo voltado com os olhos, um vestido de noiva, né? Sim. Uma coisa belíssima, ela gasta dias e dias fazendo aquilo, tudo bem, que no fim não é ela que leva o dinheiro, né? Não é ela que... Entendeu? Sim, então, aí eu acho que é aí que tá, né? A gente vê que há espaço para valorização, porque há pessoas que gostam deste ofício,
né? E aí que está o X da questão, que para mim é onde a gente talvez tenha que olhar de fato, né? É como eu digo assim, os grandes desfiles, as grandes modas, né? Ninguém vê a peça que estava atrás que fez. Só vê o modelista, enfim, aquele que criou o desenho. Sim. Mas até chegar, né? Depois o desenho ali, para mim, ele é o mais fácil. O danado é ele fazer com que naquele desenho ele fique bonito no corpo, né? Assim. E materializa aquele desenho de uma forma, né? Com certeza, Cida. Então é isso, vou falar para o pessoal acompanhar vocês lá na Confederação, porque também tem estudos, vocês sempre publicam coisas, é uma fonte direta e de confiança de informações sobre a questão do trabalho no setor. Quem está ouvindo nas redes pode entrar no site, que eu vou deixar linkado para o site da Confederação e para as redes sociais que a gente tem da Confederação. E Cida, mais uma vez, super obrigada pela presença de estar aqui. Eu sei que imagino que deve estar super corrido nessa pandemia, mas brigadão, porque mesmo, foi muito rico. Não, obrigada eu, Marina, estou sempre à disposição e foi muito bom te ver, tá? Mesmo pela telinha. Um beijo. E galera que está ouvindo a gente, até o próximo Backstage. O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br/apoie e saiba mais. Conheça o Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também, nosso podcast mensal sobre política e meio ambiente, sempre com pessoas convidadas debatendo as convergências entre Brasília e sustentabilidade. O Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também faz parte do trio de podcasts do site Modifica.